Quem aqui gosta de novidade? Quem aí estava curioso, curiosa para saber, né, qual que é esse novo projeto que eu estou ingressando? Bom, gente, eu não quis fazer nenhum mistério, mas quem me acompanhou aqui nos últimos dias, né, viu como que os últimos dias foram turbulentos, né, workshop, enfermidade, e eu não tinha conseguido ainda sentar aqui para contar para vocês, e eu queria contar, assim, olhando no olho mesmo, porque é algo importante para mim, é importante para minha carreira, e eu creio que quem realmente gosta de mim, quem gosta do meu trabalho, gosta de me acompanhar aqui, vai se alegrar junto comigo. Então, assim, pessoal, desde que eu comecei a minha carreira como consultora de imagem, né, lá em 2021, que eu comecei oficialmente aqui no Instagram, né, eu me formei como consultora de imagem em 2020, porém eu só comecei a atuar como consultora de imagem em 2021. E de 2021 até 2022 eu fiquei conciliando a consultoria de imagem com o meu antigo trabalho. Eu trabalhava numa instituição de ensino, né, então fiquei conciliando as duas coisas, até que em 2022 eu fiquei só com a consultoria de imagem e tem sido assim desde então. E eu lembro que quando eu comecei oficialmente, publicamente na consultoria de imagem, eu gravei um vídeo e postei aqui no Instagram contando da novidade, né, contando que eu iria começar meu trabalho como consultora de imagem e contando um pouco do meu propósito. Eu até tentei achar esse vídeo que eu postei aqui em 2021, né, falando que eu iria começar com a consultoria e contando do meu propósito. Porém, gente, eu não sei por que o Instagram apagou esse vídeo. Era o primeiro vídeo postado aqui no meu Instagram. Foi, assim, realmente o meu começo. E eu fui contar, né, da minha trajetória até a consultoria de imagem, fui contar um pouco do meu propósito. E esse vídeo é muito significativo, porque ele realmente marcou o meu início aqui no Instagram, né, como consultora de imagem. Mas, infelizmente, o Instagram apagou esse vídeo, mas quem me acompanha aqui desde aquela época vai lembrar. E eu lembro muito bem que eu falei pra vocês que eu iria fazer uma consultoria de imagem diferente, que eu iria fazer uma consultoria de imagem humanizada, que iria se preocupar não só com a aparência física das pessoas que me procurassem, mas também com a mentalidade e com a saúde espiritual, né, com a espiritualidade das pessoas. E desde então, gente, eu tenho tentado ser muito fiel a esse propósito, né? Tanto é que eu não falo aqui só de aparência física, só de imagem mesmo, né, externa. Eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, falo muito sobre mentalidade, né? Falo muito sobre espiritualidade. Então eu tenho tentado, da melhor forma possível, cumprir esse propósito de cuidar das pessoas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? E eu lembro, gente, quando Deus colocou esse propósito no meu coração, ele falou ao meu coração, assim, de uma forma muito forte: olha, você vai cuidar das pessoas, você vai cuidar das mulheres, no corpo, na alma e no espírito, né? E a base é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que todo o nosso corpo, toda a nossa alma e o nosso espírito devem ser conservados irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sempre continuo usando esse versículo para embasar o meu trabalho, embasar a minha vida, né? Que a gente deve cuidar não só do corpo, mas da alma e do espírito, porque nós somos seres trinos, certo? E eu lembro que quando Deus colocou esse propósito no meu coração, a primeira pessoa que eu dividi isso foi com a minha irmã Juliana. Foi alguém que... eu até me emociono, gente, que é muito forte mesmo. Foi alguém que me ajudou muito, né, nesse início, no início da minha carreira, porque foi tudo muito confuso, foi muita informação que eu recebi de uma vez só e eu não sabia como que eu iria direcionar isso, né? E eu lembro que eu falava assim: Ju, Deus tá me chamando pra eu cuidar das pessoas no corpo, na alma e no espírito, mas eu não sei. Eu não sei como que eu vou fazer isso, porque eu sou só uma consultora de imagem, né, que gosta dessas questões de saúde, que gosta dessas questões de desenvolvimento pessoal, que gosta de falar de espiritualidade, mas eu não tenho informação dessas coisas. Como que eu vou ajudar as pessoas, né, no corpo, na alma e no espírito, se eu sou só uma consultora? E eu lembro que a gente, na época, foi desenvolver a minha logo, né, inclusive foi ela que fez, né, a minha logomarca. Eu lembro que eu falava com ela assim: eu não sei nem o que eu vou colocar ali no minha logo, porque essa profissão não tem nome. Eu não sei, eu lembro que eu digitava no Google assim, gente, profissão que cuida do corpo, da alma e do espírito. E não vinha, não tinha nome, não tinha nome. Eu falava assim: Ju, Deus tá me chamando pra eu exercer uma profissão que nem nome tem. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desenvolver esse trabalho? Aí eu lembro que eu falei assim: então eu vou colocar consultoria humanizada. Porque aí, né, fica claro que o meu trabalho é um trabalho mais humanizado, assim. E até hoje é assim, se vocês pegarem minha logo, é Josi Conrado, embaixo, consultoria humanizada. E de fato eu tenho feito esse trabalho mais humano, né, de olhar para as pessoas não só fisicamente, mas olhar para as questões delas internas, né, e espirituais. Então, a primeira lição aqui, né? Quando Deus, ele quer usar a vida da gente para cumprir algum propósito dele, né? E o propósito é dele, nem é nosso, nem é meu. Ele não cabe em regrinhas humanas, ele não cabe, né, numa caixinha, em nomes pré-estabelecidos. Então, se ele quiser te usar para exercer uma profissão que nem nome tem, ele cria a profissão, entendeu? E foi assim que aconteceu comigo, né? Então, minha profissão nem nome tinha. Eu era consultora de imagem, mas eu sabia que eu não iria parar ali, né? Que eu não iria simplesmente entregar uma cartela de cores, né? Falar sobre o estilo das pessoas. Isso faria parte, mas não seria o produto final. E quando Deus também, gente, ele chama a gente, ele não entrega o plano inteiro, né? Ele dá a direção, ele fala assim: olha, você vai por esse caminho. A jornada, você tem que ir vivendo dia após dia. Igual aconteceu, né, com Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Deus falou pra ele assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus mostrou a terra pra ele. Ele teve que sair
abandonar tudo, né, caminhar com Deus, para Deus depois mostrar para ele que terra era esse. Comigo foi mais ou menos assim também. Olha, você vai ajudar as mulheres, ajudar as pessoas com o corpo, com a alma e com o espírito. Você vai por esse caminho. Como que vai ser, né, onde você vai chegar, quais os caminhos que você vai traçar, eu vou te mostrando aos poucos. E assim eu comecei a caminhar, né? E como que eu pensei que seria, gente? Eu pensei, bom, então eu vou ajudar as pessoas corpo, alma e espírito, eu vou fazer o meu trabalho, né, que é consultora de imagem, e eu sempre vou fazer um trabalho humanizado. Se durante o atendimento eu ver que a pessoa, né, tem uma necessidade mais profunda, mais específica, eu tento ajudar com o conhecimento que eu tenho. E se eu ver que é muito profundo, eu encaminho ela para um profissional, né? Se for algum problema emocional, eu vou encaminhar para um psicólogo, né, para um psiquiatra. Se eu ver que é um problema, às vezes, nutricional, eu vou mandar para um nutricionista. Se eu ver que é um problema espiritual, eu vou tentar eu mesma ajudar. Se eu ver que é muito sério, né, eu encaminho para um... né, eu tento levar à igreja, eu vou encaminhar, né, para um acompanhamento pastoral. E assim funcionou até hoje, gente. Então, eu sempre tive esse olhar humanizado. Eu sempre aconselhei, né, as pessoas que me pediam conselhos, que me pediam, que me davam essa abertura para ir além, eu sempre fui além. E sempre que eu via que, não, até eu só consegui até aqui. Então, quando eu via que era um problema mais profundo, né, mais sério, que não iria resolver só com uma conversa, só com um conselho, então eu sempre encaminhava pro profissional adequado, né? Então eu nunca tentei usurpar a profissão de ninguém, não. Tanto é que, assim, a quantidade de pessoas, de mulheres principalmente, que eu já mandei para psicólogo, que eu já mandei para nutricionista, que eu já mandei para acompanhamento, né, espiritual, ou que eu mesma tentei ajudar, tentei discipular, assim, não tá escrito, né? Porém, desde 2022, que foi quando eu me casei e me tornei mãe, essa busca por ajuda, principalmente para a questão relacional, né, de sentimento mesmo, problema com identidade, com propósito, tem crescido muito a procura de ajuda, de auxílio por minha parte. E como eu falo pra vocês, gente, a maioria das pessoas que chegam com algum problema na imagem, na verdade a imagem é só a ponta do iceberg, né? A maioria das pessoas que tem algum problema na imagem tem um problema mais profundo que acaba transparecendo na imagem. São poucas as pessoas que me procuram realmente que é um problema mais pontual, né? Quer mudar o tom do cabelo, quer combinar melhor os tons de roupa, né? É uma ou outra que tem realmente esse problema mais pontual só com a imagem. A maioria tem um problema muito mais profundo. Tanto é que eu quase não mostro meus clientes aqui. Então eu praticamente não mostro pra vocês aqui as pessoas que eu recebo toda semana, né? As mulheres, principalmente, que eu recebo toda semana. Porque são assuntos sérios, né? São temas complexos, muito íntimos. Então, eu não tenho coragem de compartilhar, de mostrar, né? E é exatamente essa descrição que eu creio que faz com que as pessoas tenham confiança de me procurar, né? Pra compartilhar certos aspectos da vida além da imagem. Então, às vezes, eu mostro ali um depoimento, né? Sempre tomando cuidado de cortar o nome da pessoa, cortar a foto, né, não mostrar a foto. Às vezes eu oculto detalhes ali que podia fazer com que alguém identificasse a pessoa, né, afinal de contas, nós ainda estamos numa cidade considerada pequena, então eu sempre tomo esse cuidado. E aí essa demanda foi crescendo, só que esse ano, em específico de 2025, cresceu a certo ponto que eu comecei a me questionar e colocar diante de Deus também, né, Senhor, o que que eu faço com essa demanda, né, com esse monte de gente, com esse monte de mulher que tá me procurando, me pedindo ajuda, me pedindo pra conversar e pedindo conselho, e aí, né, as pessoas que eu via que só um conselho não ia resolver, eu sempre encaminhei, né? Eu tenho uma pessoa de confiança, uma psicóloga de confiança, cristã, então eu sempre encaminho pra ela. Só que essa demanda de pessoas com problemas emocionais, né, com a saúde emocional abalada, né, tem crescido tanto, gente. É tanta gente doente emocionalmente que não está tendo profissional pra atender essas pessoas, né? E assim, até pode ter muitos profissionais, mas eu estou falando de pessoas boas no que fazem, pessoas que eu confio. Eu não consigo, eu não tenho coragem de pegar uma pessoa que chegou com uma demanda até mim e indicar ela para qualquer profissional. Né? Eu sei que tem uma lista enorme aí de psicólogos, nutricionistas, mas se eu não confiar na pessoa, eu não tenho coragem de indicar. Então eu só indico uma nutricionista que eu teria coragem de sentar lá no consultório dela. Eu só indico uma psicóloga, um psiquiatra que eu teria coragem de sentar lá para expor o meu problema se, né, a pessoa afetada fosse eu. Eu não consigo indicar, né, um acompanhamento pastoral se eu não confiar na pessoa. E aí eu ficava muito angustiada toda vez que, né, eu tinha que indicar uma pessoa para uma psicóloga, para um psicólogo, e essa pessoa não tinha agenda para atender, né? Ou a pessoa ia ter que esperar uma desistência, ou a pessoa ia ter que esperar um mês, 2 meses para se consultar. Aquilo me doía muito. Só que ao mesmo tempo eu sabia que eu podia ir só até um certo ponto, né? Chegava um ponto ali que já tinha que ter um olhar profissional, tinha que ter ferramentas profissionais para ajudar aquela pessoa. Então eu ficava de mãos atadas. Eu não podia ajudar, porque eu podia ir só até um certo ponto, né? Eu não podia invadir a seara profissional de ninguém. Mas eu ficava aflita, porque muitas vezes a pessoa não conseguia atender, né? Às vezes no tempo que aquela pessoa precisava. Então eu fui, né? Essa situação foi me incomodando muito. Eu fui buscando diante de Deus o que ele queria de mim agora. E aí, né, já tem um tempo que Deus tem mexido comigo, trabalhado no meu coração, né? Colocado pessoas para falar comigo, falado comigo, assim, de diversas formas, né, por várias circunstâncias, que eu deveria fazer realmente algo a respeito, né, porque lá no início, ele não me revelou a jornada, mas ele falou comigo, você vai cuidar das pessoas no corpo, na alma e no espírito. E até então, eu tava cuidando mais dessa parte física, né, que era a imagem mesmo. E aí, Deus falou no meu coração, e a alma?
Como que você vai cuidar da alma das pessoas? Você lembra do seu propósito? O seu propósito é corpo, alma e espírito. Então, chegou a hora de você se capacitar também para cuidar da alma das pessoas, da mente das pessoas. E esse é o próximo passo, gente. Então, assim, eu ingressei no curso de psicanálise pelo Instituto Fazendo a Diferença, que é um instituto reconhecido pelo MEC com fundamento judaico-cristão. Então, eu vou aprender a psicanálise, na verdade, já estou aprendendo, né, porque eu já comecei o curso. Vou aprender as ferramentas, a aplicar a psicanálise dentro dos valores, dentro dos princípios do cristianismo. Então, é um instituto muito sério. Eu já conhecia, né, o trabalho deles, eu só não imaginei que um dia eu viria a ser uma psicanalista por esse instituto também. Eu já acompanho o trabalho da Ângela Cirino, já tem algum tempo, né, uma mulher excepcional. Eu só não imaginava que Deus me colocaria nesse caminho, né? Mas ele me colocou e eu tô dando um passo de fé, né? E aí surgem algumas questões de, então você vai deixar de ser consultora de imagem? Não, gente, eu vou continuar atendendo como consultora de imagem, porém, né, a psicanálise vai agregar valor à minha consultoria de imagem e agora eu terei ferramentas realmente profissionais para ajudar essas pessoas que vierem com demandas mais específicas, né? Futuramente, se eu serei apenas psicanalista, como se diz, o futuro a Deus pertence. Eu tô dando um passo de cada vez de acordo com o que ele vai me mostrando. Ele me mostra um pedacinho da estrada, eu caminho mais um pouquinho, né? E dou um passo de fé. E aí ele mostra mais um pedacinho, eu vou mais um pedacinho. Então, o que eu tenho, por enquanto, né, que Deus me entregou é isso, que eu vou ser psicanalista também, se eu vou atender só como psicanalista futuramente, se eu vou ser as duas coisas. Gente, eu sinceramente, assim, do fundo do meu coração, eu não sei, né? Eu estou dando o passo aqui, né? E Deus está colocando o chão. E uma coisa, eu sei, eu não vou parar por aí. Depois da psicanálise vai vir mais coisa, né? Afinal, o propósito é corpo, alma e espírito. Porém, vai ser um passinho de cada vez. Então, assim, eu tô muito feliz de poder compartilhar essa questão com vocês, né? Desde o início da minha jornada eu tenho compartilhado. Desde o início eu falei que eu iria cuidar de vocês no corpo, na alma, no espírito. Eu só não sabia exatamente como, né? E Deus tá revelando aos poucos. Então, daqui a um ano, daqui a 12 meses, vocês vão ter, né? Com a graça de Deus aí, mais uma psicanalista cristã no mercado. E é isso, gente. Não vou deixar de trabalhar em conjunto, em parceria com as pessoas, né? Com os profissionais que eu já trabalho. Até porque o psicanalista e o psicólogo fazem trabalhos diferentes, né? Trabalham com ferramentas diferentes. Ambos cuidam da saúde mental, mas porém com enfoques diferentes e com ferramentas diferentes. Então, vou continuar, né? Se eu ver que a necessidade da pessoa é um psicólogo, ela vai continuar indo pro psicólogo, vou continuar encaminhando. Porém, aquela demanda que eu puder atender, que eu puder ajudar, agora também eu vou ser mais capaz, vou ter essa habilidade também. Então, é isso, gente. Desde o início, né, eu busquei por cursos que não cuidasse só da aparência em si. O próprio Chique, eu fiz duas vezes o Chique, né? Fiz primeiramente em 2021 e fiz a especialização esse ano, que já é um curso que vai além da imagem, que trabalha o comportamento humano, né? Questão de etiqueta, temperamento, emoções, cuidado com a saúde física também, alimentação. Então, eu sempre busquei por cursos que não trabalhasse só a questão da imagem em si, né? Já fiz curso com o psiquiatra Ismael Sobrinho, que é cristão também e é um dos psiquiatras mais reconhecidos no Brasil. Já fiz cursos, né, com nutricionista, com nutrólogo, com endocrinologista também, sempre as maiores referências, né, os melhores aí do Brasil. E fiz curso, né, com o João Mena, que é um dos maiores retratistas, se não é o maior retratista do Brasil, que trabalha muito a questão do símbolo, né, do arquétipo, da semiótica. Faço parte do clube, né, da esposa dele, a Gabi Mena, né, o Clube Jovens Senhoras também, que explora muito esse universo da feminilidade. E agora, esse próximo passo, né, que é a psicanálise. E eu tô muito feliz de dividir isso aqui com vocês. Eu tenho certeza que quem gosta de me acompanhar, né, gosta do meu trabalho, vai ficar feliz junto comigo. Então, agora vocês sabem, oficialmente, gente, o mercado, o mundo, para de Minas, o Brasil, Minas Gerais está ganhando uma nova psicanalista com valores cristãos, tá bom? E é isso, gente. Desculpa esse vídeo enorme, mas, né, eu sou profunda por natureza e serei assim. Um beijo pra você que me acompanhou até aqui. Se você ficou feliz com essa notícia, deixa o seu like e vamos juntos, né, nessa jornada aí de autodescoberta e vamos ver o que Deus tem pra nós. Um beijo e vamos juntas, né? Muitas novidades daqui pra frente.